Um dos pontos que você aborda no plano de governo é a questão da dependência química, que é um problema real hoje não só do Brasil, mas do mundo. Você diz o seguinte: atenção às necessidades específicas, entre elas a saúde mental e dependência química, expandindo e fortalecendo os serviços de saúde mental e tratamento de dependência química. Queria te pedir para detalhar um pouco melhor qual é a tua estratégia de combate à dependência química, se, por exemplo, a política de redução de danos, ela te parece ser efetiva e eficaz contra a dependência, se de fato, especialmente para aquelas pessoas que usam drogas mais pesadas, como crack, cocaína, se a redução de danos, por exemplo, seria uma alternativa implementada no seu governo. Olha, o que acontece quando a gente fala dessas propostas é dar uma estrutura maior da rede de acolhimento dessas pessoas. Até porque o trato da dependência química aqui em Belo Horizonte passa também por um problema muito grande que a gente enfrenta, que é a situação dos nossos moradores de rua. Muitas das pessoas que estão em situação de rua sofrem de dependência química. E essas pessoas precisam de um tratamento para se livrar do vício e até para poder sair dessa situação. Lamentavelmente, aqui no Brasil, a gente vive uma situação que impede a internação compulsória. Então, assim, qualquer candidato que disser que vai internar compulsoriamente os dependentes químicos está mentindo. Que, no meu entender, é lamentável, porque eu acho que a pessoa, quando ela entra no vício de uma droga pesada, como você citou, crack, cocaína, ela perde o discernimento. Então, não tem autonomia para decidir se é melhor a internação ou não. Mas é a regra do jogo, é o ambiente que a gente está vivendo no Brasil. Então, a gente tem que ampliar essa estrutura e incentivar ao máximo que essas pessoas procurem ajuda, procurem internação para a gente trabalhar para sanar o problema. É que eu acho importante esclarecer, porque as campanhas educativas, a conscientização e o aumento da rede são estratégias que dão certo no mundo todo, e você está correto em dizer que elas são importantes. Mas, especificamente no caso da dependência química, há inclusive uma preocupação que Belo Horizonte possa ter uma nova Cracolândia, como é o caso de São Paulo, por exemplo. Por isso a minha pergunta sobre redução de danos. Não é possa ter, já tem. Pois é, isso é uma das coisas que são debatidas, né? O fato de você ter uma concentração de usuários de drogas, especialmente na população em situação de vulnerabilidade, em algumas regiões da cidade, especialmente a região noroeste. Mas eu queria entender sobre os centros que hoje têm essas políticas. Por exemplo, o uso controlado de drogas, um lugar onde você oferta para o usuário de drogas cama, leito, acolhimento, atendimento à saúde, água, alimento, e você permite com que esse uso de droga ele seja feito de uma forma moderada, sob supervisão, sobre vigilância, sobre acompanhamento. Esse tipo de iniciativa de redução de danos te parece interessante? Olha, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a prefeitura jamais pode ser negligente de ter um uso controlado de drogas, sabe? A venda, o consumo de drogas são questões ilícitas na nossa sociedade que precisam ser combatidas. Mas é evidente que todas as pessoas, independente de serem dependentes químicas ou não, têm direito ao acolhimento. Então, realmente, a gente tem que ter uma estrutura para que as pessoas tenham acesso à alimentação, à água, ter uma assistência no âmbito social. Mas o que eu acho que a gente precisa também, e a gente vai aumentar o efetivo da nossa Guarda Municipal, é ter um patrulhamento ostensivo para fiscalizar a prática de crime. Estar em situação de rua não é crime, a gente sabe disso. Até o uso de drogas, agora, recentemente, pautado pelo Supremo, também não é crime, só a venda que o é. Mas a gente sabe que acaba que o vício, ele incorre na prática de crimes, e essas regiões se tornam regiões muito perigosas. Então a gente precisa, sim, ter um policiamento maior, ter uma vigilância, ter um policiamento ostensivo para as pessoas poderem transitar com a maior tranquilidade nessas áreas.